Fala pessoal, eu tô de volta pro Keep Up pela primeira vez sozinha nesse canal, mas não solitária, né, Grogu? Eu vou estar trazendo alguns personagens do universo da Marvel, universo da DC, universo geek, que mais sofreram no filme todo. O intuito deles é sofrer. Os roteiristas cismaram com eles. O único intuito deles é ser sofredor, sad boys e tudo mais. Vamos aqui, roda a vinheta, verifica se o seu café está quentinho. Tira um print da Júlia com o Grogu. Não esqueça de publicar isso no Instagram. Siga a gente nas nossas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal e bora lá. A Wanda já tava lá no fundo, como vocês podem ver, que eu nem notei. Mas tudo bem, pra começar o vídeo como? Já sabendo o que tá esperando a gente, né? O decorrer do vídeo todo. Como eu poderia começar esse vídeo sem falar dela, que sofreu muito e que tá rolando até uma discussão dentro das redes sociais pra quem é que sofreu mais, se foi a Wanda, se foi o Thor, se foi o Tony Stark. E sem dúvida foi a Wanda, no meu patamar assim de pessoas que mais sofreram dentro do universo da Marvel, com certeza foi ela. Cara, a bicha perdeu os pais, perdeu a casa, perdeu o irmão, perdeu o namorado, perdeu todo mundo. Ela quase a Meredith Grey dos filmes da Marvel. Todo mundo que tá perto dela morre, isso dá até um pouco de medo. Ela quase teve que matar o Visão, só que o Thanos fez isso antes. E ela é dona da pior patada dentro da Marvel, que é aquela coisa toda tipo, você acabou comigo, quem é você? É você tentando chegar no seu crush, que nem lembra mais quem você é, nem lembra da sua existência. Vamos desejar força pra guerreira Wanda. Isso mesmo, que ainda tem uma trajetória louca na Marvel. Eu tenho certeza que o pessoal da Marvel vai colocar essa personagem até o final, até a gente se cansar dela, na tentativa da gente se cansar dela. Mas eu acho que ainda tem muita coisa pra explorar da Wanda, tem muita coisa pra explorar dos filhos da Wanda, e ela ainda vai sofrer muito. Gente, coitada. Meu Deus. E em segundo lugar, não podia deixar de ser o Deus do Trovão. O cara não cansou de sofrer todos os filmes, ele se culpou, ele perdeu o físico dele, ele viu Asgard sendo destruído. Gente, sofreu e sofreu muito. Tá aqui o selo de sofredor pro Thor. Ele perdeu o irmão 957 vezes. E morreu. Ele sofreu as 957 vezes. Grogu, meu Deus do céu. E ele sofreu as 97 vezes que o Thor morreu. Que o Thor morreu, gente, agora eu perdi até o negócio, o Grogu desmaiar. O Loki, que morreu 957 vezes, ele sofreu as 957 vezes. E aí fica aí o desafio pra vocês. Deixa aí embaixo um filme do Thor que não tenha morrido algum parente dele. Não tem nenhum, simples assim. Acho que o pessoal, eles gostam de manter um personagem dentro da Marvel que o único intuito deles é ser forte e sofrer. O único intuito deles é esse. Exatamente. E em terceiro lugar, vem ela, a Jean Grey, que eu me acho até um pouco esquisita falando Jean Grey. Só Jean Grey, eu tenho que falar tipo, Jean Grey. Jean Grey. Igual a abertura do X-Men, inclusive dá até uma vontade de almoçar, né? Só os olds vão lembrar disso. Bateu o gatilho aqui. Bateu um gatilho, calma. A bichinha já foi possuída, já foi manipulada, morreu todo mundo que era próximo dela. A família dela foi 100% assassinada, véi. Isso é caso de Cidade Alerta, meu. Ela se sacrificou pra salvar o planeta. O filme dela, do X-Men, o último, é muito ruim. Eu não poderia deixar de falar de um filme que é ruim. Não poderia deixar de fazer uma crítica aqui, senão não seria eu. O último filme da Fênix foi horrível. Ela perdeu a Sarah, que é a irmã dela. Ela perdeu todo mundo. O Magneto também morreu. Todo mundo morre. Resumindo, o roteirista cismou com ela e todo mundo em volta dela morreu. Todo mundo em volta dela morreu. E é aquela frase, né?
Pior que você morrer é você perder quem você ama. Exatamente. Acho que todos os personagens dessa lista seguem em torno dessa linha de tipo, pior do que perder você mesmo, pior do que sofrer, pior do que tudo isso, é você perder alguém que você ama. Então acho que todos os personagens que estão nessa lista, eles sofreram por perder alguém, um ente querido, um romance, todo mundo. E a Jean Grey perdeu todos os requisitos. Perdeu o ente querido, perdeu a família, perdeu o cachorro, perdeu o papagaio, perdeu todo mundo. A Jean Grey perdeu absolutamente todo mundo. Não, é o... Tá linda, hein? É o Batman. Caraca, essa foto tá linda, mano. Olha! Nossa, caraca, apaixonei. Era o Batman. E em quarto lugar, tinha que ser ele, o personagem que mais morre nas HQs. Mas aí um desafio pra vocês, pra citar um personagem que mais morreu dentro do universo dos quadrinhos da DC, a não ser o Batman. Eu acho que o pessoal odeia o Batman, mas o Batman caiu no gosto do pessoal, dos caras que leem as HQs, das pessoas que assistem os filmes, assistem os desenhos. O Batman... ele virou um querido, mas o pessoal não queria que ele fosse um querido, porque eu nunca vi um personagem pra morrer tantas vezes, de tantas formas. Inclusive dava pra fazer até um episódio de todas as mortes do Batman e talvez teria parte 1 e parte 2. O bicho já morreu, já ressuscitou, ele já morreu de vez, já fizeram um funeral pra ele, ele tem os melhores vilões. E os vilões com as histórias mais trágicas também. Olha, meu senhor, acho que poderia ter toda a família do Batman nessa lista, porque todos eles precisam de uma boa terapia, um bom psiquiatra. Todos que estão em volta do Batman precisavam de terapia. Para de ser doida! Seja lá eles os vilões, ou qualquer pessoa que tenha Bat na frente. Batgirl, Batwoman, todos eles precisariam de uma terapia intensiva. O Robin também, outro órfão que é problemático e precisaria também uma coisa entrar na cabeça dele e eles serem menos injustiçados dentro dos universos e tudo mais. Dava pra falar em um episódio só sobre a família do Batman também, a Bat-Family. Podia colocar aqui, inclusive toda vez que eu falo de algum sofrimento do Batman, eu lembro do Batman cantando Decepção. Solidão. Porém, deixando claro aqui um adendo, além do Batman ter perdido várias pessoas em vários universos diferentes, o Batman não é o melhor órfão da história, porque o melhor órfão da história eu deixei pro final da lista. E ainda no universo do Batman, vamos falar sobre a vilã do Batman, que na minha opinião foi a que mais sofreu. Se você assistiu o desenho do Batman antigo também. Na verdade, eu acho que a Arlequina, ela sofreu em todos os universos, em todos os modos, em todas as HQs, em todos os sentidos ela sofreu. Ela sofreu em jogo, ela sofreu em HQ, ela sofreu em desenho, ela sofreu em live action, ela sofreu de tudo quanto é forma. Por que a pressa, amor? Ela já foi espancada, já foi morta pelo Coringa. A mesma coisa do Batman, eu acho que os roteiristas / escritores não gostavam dela e queriam matar ela, mas ela caiu nas graças do público, porque nada explica tantas mortes assim. O relacionamento lésbico dela não deu certo, o hétero não deu certo. A bichinha tem o dedo podre, resumindo. Antes de qualquer coisa, ela tem um dedo podre. E no desenho do Batman, ela é retratada literalmente como uma boba da corte e que vive correndo atrás do Coringa. O Coringa vive batendo nela, dando tiro nela. É uma coisa horrorosa de se ver hoje. Quando você olha, você problematiza um pouco, mas você em 2006 estava lá assistindo. Ui! Eu aceitei numa boa, mas o Coringa ficou super pra baixo com a separação. Em sexto lugar, não podemos deixar ele, o playboyzinho, o gênio, o filantropo e tudo mais. O cara mais inteligente da Marvel, o cara mais bilionário da Marvel, o cara mais rico da Marvel. E eu sou o Homem de Ferro. Enfim, N questões. Ele, além de ter sofrido nos filmes, muitas das vezes, ele teve que morrer e ainda fez um vídeo, o que é um pouco macabro, pra filha dele ver depois. Então eu pensei que seria melhor gravar uma mensagem, no caso de uma morte inoportuna, da minha parte.
Mas ele se sacrificou pelo mundo inteiro, além dele ter sofrido durante todo o período que o Peter ficou longe dele. Ele sempre se sentiu culpado pela morte do Peter, e isso é muito claro nos filmes. Nos quadrinhos, ele também sofre. O bicho é traído, o bicho trai, o bicho é manipulado, ele morre muitas vezes. É tipo, por que nos quadrinhos tem vários universos e os personagens morrem 900 vezes, assim, várias histórias diferentes? Às vezes eu fico meio tipo, por que isso? Mas tudo bem, fazer o quê, né? Se os escritores falaram que é bom, então é bom. O Tony Stark, além de, tipo, eles citarem muito isso nos quadrinhos, que ele era rico e mesmo assim ainda faltava alguma coisa nele, ele ainda sentia um vazio, isso é muito forte dentro dos quadrinhos, é muito forte dentro da história do Tony Stark. E quando a gente pensa em sofrimento e Tony Stark, a gente pensa nisso, né? Que nem sempre o dinheiro é a solução para todas as coisas, tem sempre a questão da fama, a questão do ter tudo. Ele também perdeu o pai, é uma dor que ele compartilha em alguns filmes. No último filme também a gente vê essa dor dele, a saudade que ele sente do pai e também a devoção que ele tem pelo pai dele. Então é um personagem também que eu acredito que ele tenha também seu devido valor dentro dessa lista, porque o cara sofreu, o cara ficou em luto metade do período da Marvel dele, ele ficou de luto. E é aquela coisa, a gente vê a evolução também do Tony Stark dentro dos filmes e dentro da saga dos Vingadores. A gente vê muito essa evolução do Tony Stark dentro de todas as questões, tanto ele como ele no primeiro filme é totalmente playboyzinho, vamos dizer assim, e no final do filme ele é pai. Então é uma coisa que, tipo, foi uma evolução, e com todas as evoluções tem as suas dores antes disso. Tem que chover muito pra chegar no arco-íris, e o Tony Stark é o principal personagem que eu penso quando eu falo sobre isso. E em sétimo lugar, não podia deixar de ser o Miranha, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades, como já dizia o Tio Ben. Mano, além disso, ele também perdeu o Tio Ben, que é uma coisa muito ruim. E independente do Homem-Aranha, um dos pontos dos roteiristas dos Homens-Aranha é fazer ele sofrer. O do Tom Holland foi isso, ele participou dos Vingadores, e quem participa dos Vingadores também sofre um pouco. Virou cinza, virou pó, foi pro espaço, o Tom Holland, vamos dizer assim. O Tobey Maguire também perdeu o Tio Ben, sofreu pra caramba, o amigo era talarico, o amigo virou vilão. Enfim, teve várias outras coisas também que colocaram ele nessa posição de personagem sofredor da Marvel. E o do Andrew Garfield eu não vou nem precisar dizer, né? Eu não vou nem precisar falar nada. A cena da namorada dele quebrando a espinha. Quebrou, velho! E falando nisso, que tipo, no último filme agora do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha que acabou de sair, que tem a participação deles, é nitidamente, tipo, coagido com a questão da MJ, do Tom Holland. E quando ela cai e ele consegue pegar ela, é muito claro a expressão do rosto dele, falando tipo, nossa, eu consegui dessa vez. Então é uma dor que a gente sente, é uma dor que quem teve a oportunidade de ir no cinema e assistir sentiu, ainda mais pessoas que, como eu, cresceram assistindo Homem-Aranha, cresceram assistindo o Andrew Garfield como Homem-Aranha, o Tobey Maguire como o Homem-Aranha também. Então, tipo, ver essa cena de pertinho, sabe? E sentir que, cara, ele sofreu muito, perdeu o pai, perdeu todo mundo, e o Tobey Maguire também perdeu todo mundo, e o Tom Holland também perdeu a tia May, agora tá sozinho, perdeu o Tony Stark, perdeu a MJ, né, também, porque ela perdeu a memória. Então, ele perdeu tudo, perdeu o MIT. Então, também se encaixa num personagem da Marvel que sofreu e tá ali pra sofrer. É o sofredor mais jovem da Marvel. E em oitavo lugar, eu não poderia deixar de falar sobre alguma coisa referente a Star Wars, porque senão não seria eu, entendeu? Não seria eu. O meu bebezinho, diretamente de Tatooine, que sofreu pra caramba, cara. Ele pensou que o pai dele tinha sido morto, na verdade o pai dele era o Darth Vader, vamos começar por aí. Um dos maiores plot twists do cinema, já começou com o sofrimento do Luke Skywalker. O bichinho não tem um braço, o bichinho se culpou durante toda a última trilogia de Star Wars, se culpando porque ele achou que ele que era o responsável por toda aquela maldade dentro do coração do Ben Solo, tá ali de matar o próprio pai. Gente,
além dele ter visto todo o grupo dele morrendo, né? Ele viu a Leia, ele viu o Han Solo morrendo. Ele, no final também, ele entregou uma morte, assim, que eu acredito que tenha sido o pilar da última trilogia de Star Wars. Foi o que prometeu nada, entregou tudo. Uma das únicas coisas que eu admiro na última trilogia de Star Wars. Então, tipo assim, além dele ter sofrido muito, ele teve que aguentar a Rey, uma personagem que eu acho chata. Tudo bom, né? Com os comentários indo ridiculamente agora. Mas eu acho a Rey muito chata e só dele ter aguentado a Rey eu posso ter colocado ele nessa lista, sim, porque ele aguentou a Rey durante toda a trilogia de Star Wars, a final. E o cara não tem um braço, entendeu? É sobre isso. Ele tá nessa lista porque ele não tem um braço. E porque ele aguentou a Rey, e também porque o Yoda da época dele era maior do que ele, entendeu? Então, tem que dar um crédito também porque o bichinho ficou com dor nas costas. E ele beijou a irmã dele, inclusive, também. Isso deve ser uma coisa bem traumática. Se eu for continuar falando do sofrimento do Luke Skywalker, eu vou ficar aqui a noite toda. Então, bora pro próximo. E em nono lugar, pra surpresa de absolutamente ninguém, eu acredito, o maior órfão da história, que é ele sim, o meu grifinório preferido, Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Inclusive, eu vou falar aqui que poderia também ter um episódio só de personagens de Harry Potter que mais sofreram no decorrer da saga, porque olha, a lista é gigantesca, mas hoje eu separei 2. Ele perdeu também todo mundo, mesma vibe da Wanda, mesma vibe de todos os personagens que eu acabei de citar aqui. O bichinho perdeu o pai, perdeu a mãe, teve que ficar anos com os Dursley, teve que aguentar aquele primo chato dos Dursley, dormiu debaixo de uma escada, quase foi morto 900 vezes, teve que ver os amigos, teve que ser a vela do grupo, entendeu? Namora a irmã do amigo dele, pra mim isso é um sofrimento muito grande também. E gente, além disso, ele ficou com um cara na cabeça e eu acredito que tipo, todo o problema do Harry Potter poderia ter sido resolvido com uma sessão de uma terapia. Perdeu a Edwiges. Eu vou ficar lembrando aqui de todo mundo que o Harry Potter perdeu no decorrer da saga. Eu acho que o Dobby, meu Deus, o Dobby, ele perdeu o Dobby. Verdade, ele perdeu o Dobby. Nossa, gente, ele sofreu muito. Eu tinha até esquecido o quanto que o Harry Potter tinha sofrido. E ele sofre mais nos livros. Inclusive você, aí da sua casa, do seu celular, do seu trabalho, na casa, na rua, na fazenda, numa casinha de chapê, seja lá onde você estiver assistindo a gente agora nesse momento. Você que só leu, você que só assistiu, quer dizer, leia os livros de Harry Potter, porque são muito bons. Inclusive eu só li 2, tem que ler os outros, mas é muito bom, gente. Leiam os livros de Harry Potter, leiam os livros de Star Wars, leiam as HQs da DC, leiam as HQs da Marvel, porque você sabe a ponta do iceberg, você que só assistiu o filme. Passar bem. E falando em Harry Potter, não poderíamos deixar de falar dele, o Draco Malfoy. Sonserino nasceu pra se lascar. Inclusive, você que é da casa da Sonserina, comenta aqui embaixo qual que é a sua casa. Gente, o Draco, que nitidamente ele foi totalmente induzido pelos pais dele a virar um comensal da morte. O bichinho, ele perdeu totalmente a autoridade que ele tinha no começo dos filmes, ele perdeu totalmente a identidade que ele tinha, e dá pra ver o brilho do Malfoy indo embora conforme os filmes vão passando. Isso eu consigo ver muito. Ele é salvo pelo Harry e, tipo, ele vê nitidamente o quanto os amigos deles não estão nem aí, ele meio que tinha amigos só por base de poder. Então, tipo, o Draco, ele também sofreu muito no decorrer dessa saga toda do Harry Potter. Ele também teve, tipo, que lidar com a autoridade do pai, a abusividade que o pai dele tinha também, para que ele fosse poderoso. Então, eu acredito que tenha rolado uma pressão psicológica muito grande da parte do Lúcio, né, em cima do Draco. Então, além disso tudo, a cobrança também por ser filho de um bruxo poderoso e tudo mais em cima dele, a cobrança dele matar o seu mestre bruxo, vamos dizer assim. Então eu acho que ele se encaixa dentro de um patamar de um personagem assim de Harry Potter. Se eu fosse citar 2 personagens de Harry Potter que mais sofreram dentro da saga. E agora eu entendo ainda mais o Harry com o chapeuzinho seletor falando Sonserina não, porque na minha cabeça todo Sonserino nasceu pra sofrer. E eu não estou errada.
Todo mundo sabe disso. E é isso, galera. Essa foi a nossa lista. Eu tô muito, muito feliz de ter voltado pro Careful Up. Inclusive, eu espero muito estar aqui de volta. Fica aí meu convite pro Bolanhos, pra ele vir gravar comigo, o de animes. Porque se tem uma coisa que tem anime, é personagem que só tá ali pra sofrer. Isso é a verdade, hein? Eu acho que tem muito mais do que em série. Eu acho que dá pra fazer 15 partes de personagens de anime que nasceram pra sofrer. Então fica aí meu convite pro meu Bolanhos, que eu ainda não conheci, mas fica aí meu convite pra ele vir aqui gravar comigo o episódio de personagens de anime que só nasceram pra sofrer. Gente, antes de mais nada, antes de acabar, de finalizar, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, sigam as nossas redes sociais, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, compartilhem com os amigos para eles estarem se inscrevendo também e fica aí um beijo, um cheiro, um queijo para todo mundo e tchau!